Nessa aula, vamos estudar a teoria geral dos direitos reais de garantia. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes a respeito desse tema. Já estudamos as garantias ou cauções fidejussórias, também chamadas de garantias pessoais. São a fiança e o aval. Passemos, então, ao estudo das cauções ou garantias reais. A noção básica dos direitos reais de garantia é bem simples. Tão somente revela a vinculação de um certo bem do devedor ao pagamento de uma obrigação, sem que o credor possua a fruição do bem em si. Dessa forma, uma pessoa toma um empréstimo e, para assegurar o credor de que pagará a dívida, oferece um bem em garantia. O credor terá, então, um direito real sobre esse bem. Vale dizer que, enquanto o devedor não saldar sua obrigação, o seu direito de propriedade sobre o bem será limitado. Se por acaso alienar o bem a terceiro, o direito do credor o acompanhará por força da sequela. Inadimplida a obrigação, o bem voltará ao credor das mãos de quem quer que seja. Os direitos reais de garantia são em número de 3, a saber, hipoteca, penhor e anticrese. A alienação fiduciária em garantia não é, em verdade, um direito real de garantia, mas uma espécie de propriedade resolúvel com escopo de garantia. Dela nós já falamos numa aula anterior. Vejamos algumas normas aplicáveis aos direitos reais de garantia. A validade e eficácia das garantias reais se sujeitam a determinados requisitos, condições de ordem subjetiva, objetiva e formal. O sujeito que oferece a garantia deve ser capaz, mas não basta a capacidade genérica, ou seja, não basta a idade superior a 18 anos. Além disso, é necessária capacidade negocial. Assim é que somente o proprietário que tem a livre disposição dos seus bens poderá oferecê-los em garantia. Ademais, sendo casado, deverá obter autorização de seu cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, segundo o artigo 1647 do Código Civil, ressalvado o regime de separação absoluta. Quanto às pessoas jurídicas, a constituição de garantia real sobre seus bens é ato da diretoria, devendo, entretanto, ser aprovado pelo órgão deliberativo maior, que pode ser o Conselho de Administração ou a Assembleia dos Sócios. Essa autorização é essencial, salvo se o contrário dispuser o contrato ou estatuto social. O bem dado em garantia deverá ser possível tanto do ponto de vista material quanto jurídico. Desses requisitos objetivos, quais sejam a possibilidade material e a licitude, podemos deduzir algumas regras. O bem oferecido em caução deve estar disponível. Só as coisas suscetíveis de alienação podem ser dadas em garantia. Existem bens inalienáveis por natureza, como o sol e a lua, bens inalienáveis por força da vontade, como o bem de família, e bens inalienáveis por força de lei, como os bens públicos. Nenhum deles pode, em princípio, ser dado em garantia. Os direitos reais de garantia são instituídos por contrato, que deverá obedecer forma escrita, dentre outros requisitos. Faltando qualquer um deles, inquina-se de defeito grave a convenção, sendo ineficaz a garantia. Em outras palavras, na ausência das condições formais de validade, a garantia não será oponível erga omnes, não se podendo falar em direito real. De nada valerá num concurso de credores ou num processo falimentar, por exemplo. Isso porque, tanto no concurso de credores quanto na falência, há uma disputa entre os vários credores, uns recebendo de preferência aos outros. Os credores com garantia real recebem logo depois dos credores trabalhistas, fiscais e da massa. Mas, se o seu direito de garantia não for oponível contra todos, por faltar-lhe requisito formal de validade, receberão, em último lugar, juntamente com os credores quirografários. Para que seja válida a garantia, gerando direito real, o contrato que a institui deverá conter o
total da dívida garantida, o vencimento da obrigação, taxa de juros, se houver, o bem oferecido em caução com todas as suas especificações. Sendo o bem imóvel, o contrato deverá ser levado ao registro imobiliário, sendo móvel, ao órgão competente. Assim, caso se trate de um carro, o órgão será o DETRAN, tratando-se de navio, a Capitania dos Portos, se for um avião, a ANAC. Caso não haja órgão específico, o contrato deverá ser registrado no cartório de títulos e documentos. Em relação aos efeitos dos direitos reais de garantia, são 6: oponibilidade erga omnes, sequela, o privilégio, a excussão, a indivisibilidade e o vencimento antecipado da obrigação garantida. Por diversas vezes nos referimos à oponibilidade erga omnes. Sem ela, não há direito real. É ela a principal característica e, pela ordem, o principal efeito dos direitos reais que podem ser exigidos, opostos, de todos, não apenas do devedor, como nos direitos de crédito. Também os direitos reais de garantia podem ser opostos contra todos. A sequela é característica de todo direito real e também dos direitos reais de garantia. Se eu ofereço o meu carro em garantia, antes de pagar a dívida, vendo o credor não pago, poderá recuperá-lo das mãos de quem quer que o tenha comprado. Afinal, a sequela é o poder que tem o direito real de seguir a coisa aonde quer que ela vá. A sequela, como se pode perceber, é decorrência inevitável da oponibilidade erga omnes. Outro efeito é o privilégio. Como dissemos há pouco, os credores com garantia real têm o direito de receber em certa ordem, quando concorrendo com outros credores sem as mesmas garantias. Tanto no processo de falência quanto na insolvência civil, os credores com garantia real recebem em ordem privilegiada em relação aos demais. Na falência, são os segundos a receber após os titulares de créditos trabalhistas não excedentes a 150 salários mínimos. Na insolvência civil, regida pelo Código de Processo Civil de 73, são os quartos a receber depois dos titulares de créditos trabalhistas, do fisco e dos encargos e dívidas da massa. Uma vez não adimplida a obrigação garantida, que pode o credor fazer? Poderá ele se apoderar do bem oferecido em garantia? Evidentemente que não. O procedimento a ser observado é bem diferente desse. O credor, uma vez não paga a dívida, deverá escutir o bem dado em caução. A excução consiste na execução judicial da dívida garantida. O bem será apreendido, ou seja, penhorado, e vendido em asta pública, leilão. Com o dinheiro resultante da venda pública, o credor será pago. A razão de ser do preceito é bem simples. O valor do bem pode ser superior ou inferior à dívida. No primeiro caso, ao devedor se restitui o saldo positivo. No segundo caso, a obrigação permanece no que ficar faltando. Mas em nenhuma hipótese poderá o credor ficar com o bem dado em garantia? Seria errôneo dizer que não. Poderá apropriar-se do bem se o devedor concordar. Nesse caso, haverá dação em pagamento, que, como estudado, é a substituição da res débita por outra diferente de dinheiro. Posto isso, conclui-se ser inválido o pacto comissório. E o que é o pacto comissório? Nós já sabemos. É a convenção prévia entre credor e devedor, conferindo ao credor o direito de se assenhorar da coisa dada em garantia na hipótese de inadimplemento. O credor só terá esse direito caso o devedor consinta após a concretização do inadimplemento. Entendido? Outro efeito é a indivisibilidade. A indivisibilidade da garantia pode ser observada em 2 momentos. Primeiramente, a garantia abrange todo o bem oferecido e não só parte dele. Para que apenas parte do bem seja abrangida, é necessária estipulação expressa nesse sentido.
Assim, se eu ofereço a minha casa em caução de pagamento, toda ela, inclusive o terreno e acessórios, como benfeitorias e accessões imobiliárias, será abarcada pela garantia. Somente se excluem as benfeitorias facilmente destacáveis e as expressamente exoneradas. Em segundo lugar, a garantia é indivisível, no sentido de que o adimplemento parcial da obrigação não desonera o bem parcialmente. Em outras palavras, o bem continua gravado no seu todo, embora tenha havido pagamento parcial. Isso é lógico, salvo disposição contrária. Se o credor resolver liberar parte do bem oferecido, deverá indicar a parte a que se refere. Por fim, o vencimento antecipado da obrigação garantida também é um efeito eventual. Há casos em que a obrigação garantida, por caução real, pode ser exigida antes do vencimento. São eles: primeiro, perecimento ou deterioração do objeto sem que seja substituído ou reforçado pelo devedor. Na hipótese de o objeto estar segurado, o valor da indenização subroga-se na coisa destruída ou deteriorada, assistindo ao credor preferência até completo reembolso. Segundo, falência ou insolvência do devedor. A falência é exclusiva para os empresários. As demais pessoas sofrem processo semelhante, chamado concurso de credores ou insolvência civil. De qualquer forma, tanto na falência quanto na insolvência, se antecipam todas as obrigações do devedor, devendo os credores se habilitar no processo a fim de serem pagos na ordem a que nos referimos ainda há pouco. Terceiro, impontualidade do devedor no pagamento das prestações, sendo a obrigação pagável a prestações, evidentemente. O atraso em qualquer uma delas justifica o vencimento antecipado de todas as demais. Mas caso o credor as receba, embora atrasadas, perderá o direito de exigir as prestações vincendas. É a chamada suprécio. Quarto, desapropriação total ou parcial da coisa dada em garantia. Sendo a desapropriação total, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao credor até a integralização do seu crédito. Sendo parcial, o valor da indenização será entregue ao credor, continuando a parte não desapropriada gravada a favor do credor. Tal não ocorrerá apenas se o valor entregue ao credor for suficiente para saldar toda a dívida. Vistas em suas linhas gerais as principais regras aplicáveis a todas as espécies de direitos reais de garantia, vamos examiná-los um a um, mas na próxima aula. Um abraço.